E aí, pessoal do canal Tudo Bom? Adriano de novo, trazendo para vocês hoje mais um podcast. Meu convidado de hoje é Henrique Carioca. Ele vai trazer um tema muito legal sobre a dança dos orixás e outros temas também. Vocês vão achar bem legal. Queria começar agradecendo a sua presença, Henrique. Uma grande honra recebê-lo aqui mais uma vez. Um tema que vai ser assim, vai deixar muita gente curioso. Acredito que sim. Bom, obrigado por agradecer, né? Mais um momento, esse convite, que é uma grande oportunidade, né, da gente poder falar um pouco, né, desse tema, que até eu diria que é a espiritualidade e saúde, né? Caminham juntos, né? E a gente tem pouco material sobre isso, né? Assim, no meio acadêmico, né? Então é uma grande oportunidade aqui, veículo de comunicação, da gente trocar essa... Mas como funcionaria essa simbiose entre espiritualidade e saúde? Então, espiritualidade e saúde, nossa, ela é muito importante porque, assim, basta a gente dizer, né, que a espiritualidade, ela anda com a religiosidade, mas elas são ações bem diferentes, né? A espiritualidade, ela está ligada na sua ação como ser humano, vendo o bem do próximo. Ou seja, individualmente ou coletivamente. Então, quando você se propõe, que você bate aquele chamado, né, vamos dizer, de você, eu vou fazer comida para aquelas pessoas que estão lá embaixo, que estão precisando, então todo dia eu vou fazer, reunir um grupo, vamos arrumar essa comida e fazer. Ou se eu vou começar a montar um grupo, reunir um grupo para a gente conseguir roupas e tal, para poder ajudar. Então, são ações. Então, é a sua ação. Isso está ligado à espiritualidade. Isso está ligado à espiritualidade. E à religiosidade. A religiosidade é interessante, é quando você está ligado ou acredita no divino, né? Quando você está dentro de um templo, né? De um templo e que você tem uma ligação com aquele divino daquele templo, ou seja, uma igreja, um candomblé, uma umbanda, o espiritismo, é isso. Segue as doutrinas daquela religião, a religiosidade. Agora, exatamente. Aí, por exemplo, por isso que tem algumas desses templos ou dessas religiões, por exemplo, que às vezes já tem grupos dentro dessa religiosidade que faz esse trabalho de espiritualidade, mas é o coletivo, né? É ajuntar, é fazer a comida para servir, ou roupas, enfim. Essas são as ações. Entendi. Né? Então, existe isso também. Agora, existe tempos também que não faz, né? Existem pessoas daquele grupo que tem uma determinação em ajudar. Entendi. Então, no caso, a pessoa pode ter a espiritualidade e não necessariamente ter a religiosidade. Exatamente. Tem pessoas que nem acreditam numa religião, mas ele sente um poder, né? Ele sente uma vontade muito forte dentro dele em ajudar o próximo, em não ficar só falando. Ele vai lá na prática e monta um projeto e vai. Faz acontecer. Ele faz acontecer. E isso aí é que está a saúde. A saúde de quem está prestando, né, essa humanização, esse cuidado com o outro, e o outro que está recebendo também. É recíproco, entendeu? Aí é que está a saúde mental, momento. A saúde psicológica das duas pessoas, ou dos dois grupos. Entendeu? É isso. Entendi. É nesse momento que faz o link. Exatamente. E um detalhe que muita gente não sabe, que às vezes, eu vou falar isso assim, de acordo com o que eu tenho vivenciado ao longo desses 20 anos, inclusive em leituras científicas, porque a gente tem percebido muitas pessoas, olha que interessante, muitas pessoas acabam adoecendo, que começa no lado psicológico, depois passa para o corpo, que é a psicossomatização, por falta de não acessar, exatamente. E não acessar a espiritualidade nem a religiosidade. E nem a religiosidade, exatamente. Dois, ela está ali, está parada, né?
barco está afundando, mas ela, né? Aí o que ela faz? Não que seja errado, ela vai correr para a parte da medicalização. Né? Não está errado. Porém, essa medicalização, nós sabemos que são duas vias. Né? O remédio que ela vai tomar para aquele sintoma, acometimento que ela está tendo, ele vai talvez curar ou amenizar aquilo que ela está sentindo, mas o problema espiritual que está ligado, a gente fala que está ligado lá em cima, que é o cosmo e a terra, vai continuar. Então, por isso que é interessante fazer, quando a pessoa passa muito tempo sem cuidar dessa espiritualidade e religiosidade, aí realmente, se for um caso ligado à parte psicológica, ela vai estar tomando alguma medicalização. Mas seria interessante que ela procurasse também saber dessas questões que nós estamos falando, de ler, de buscar alguns grupos, conversar, entendeu? E buscar essa ajuda também. Buscar talvez uma espiritualidade, não uma religião propriamente dita. É, isso. Ela pode, exatamente, ela pode fazer isso. E essa informação, eu acho muito importante esse momento que nós estamos tendo aqui para a gente poder falar isso. E a gente vê assim, que aqui atrás, por exemplo, estávamos na pandemia, né? Sim. Então, quer dizer, a pandemia foi um dispositivo muito grande nesse, né, de aflorar algumas pessoas que já vinham caminhando para ter um determinado acometimento. Então, acho que a pandemia ela acabou aflorando mais, tanto pelas pessoas ficarem sem contato com outras pessoas, sem os lugares onde ela estava acostumada a ir, conversar, brincar, trabalhar. Então, eu acho que foi. Tirou todo mundo da rotina. Tirou, exatamente. Tirou. Então, como diz um autor, né, o Jung, ele vai falar sobre a questão do processo de individuação, né? Então, hoje nós temos algumas bases científicas, a evidência com relação ao bebê, né? Quando ele está sendo gestado, né, o feto lá, ali ele já está recebendo todas as informações, né, do mundo exterior. Depois essa criança vem e tal, e aí a gente não sabe o meio como ela é recebida. Aí já começa, quer dizer, além da gestação, do tempo da gestação, e mais a criança completar 3 anos de idade, segundo esse autor, é quando começa a formar sua personalidade. Sua personalidade individual. Mas tem também o aprendizado e o processo também coletivo. Então você pega informações individuais que você ganha de uma pessoa e você tem um aprendizado também coletivo. Isso. Quando vai para a escolinha. Ali começa. Exatamente. Interage com os irmãos, coisas do tipo. Isso. E isso vai influenciar totalmente esse ser humano, o processo dele, né? Em todas essas faixas de idade, vai influenciando. Para a pessoa ter a identidade, para ela saber o que ela é. E aí ela chega em que idade ela termina esse processo de identidade? Boa, né? É para sempre e sempre vai estar informação. É uma evolução constante. Constante, porque sabemos que cada dia a gente aprende alguma coisa, algo novo com alguém, se a pessoa está predisposta a aprender, a saber, não achar que ela é dona do mundo, que ela sabe tudo. A pandemia também veio nos mostrar também isso. Também, né? A pandemia veio mostrar, por exemplo, a possibilidade que uma pessoa de 60 anos ela pode começar a estudar do zero, pode fazer uma faculdade, pode entender, alfabetizar, ela pode fazer um mestrado, um doutorado, uma pós, ela pode mudar até para uma... contrária. Né? Exatamente, né? Que aí é interessante, lembrando um fato, né? Acho que você deve ter visto, saiu no meio de comunicação aí, nos meios de comunicação, umas jovens, né, que riram de uma professora que começou a estudar com uma certa idade, né?
Então, você veja bem. É uma colega de sala, lembrei. Uma colega de sala que estava estudando mais velha. Isso, exatamente. Então, as jovens que falaram aquela brincadeira, então, elas estão num processo também, né? De histórias de vidas diferentes, né? E que estão num processo de aprendizado, né? Então, elas tiveram um aprendizado de uma forma... mais dolorosa. Vamos dizer assim, né? E a outra professora a qual passou a situação, então você vê, ela poderia até ter um adoecimento psicológico, né? Dependendo lá que nós comentamos sobre essa questão dessa fase, se uma delas houve uma falha, uma falha, ela que na psicologia analítica nós vamos chamar de sombra, né? Assim, uma coisa que fala assim, você não resolve aquilo e põe debaixo do tapete, por exemplo, né? Deixa lá escondidinho. Então é a tua sombra, tá lá. Um dia aparece. Exatamente. Então, quer dizer, eu acredito que a moça conseguiu até sair bem, quer dizer, então ela vem em todo esse processo individual da vida dela, ela tem bem, então quando ela se deparou com essa situação, ela conseguiu se sair bem, inclusive foi até bom, porque eu acho que mostrou, né, como o caso ele teve uma repercussão muito grande, né, no meio de comunicação. Então, assim, incentivou outras pessoas a fazer, a estudar. Exatamente. Bem interessante. Então, isso. Tá vendo? Então, isso e o caso também da pessoa olhar para dentro dela e falar assim, eu vou fazer tal coisa, isso é uma questão também de espiritualidade também. Ela olhar para ela também, tá vendo? Não é só para o outro, mas olhar para si. Exatamente, porque se a gente imaginar aí uma outra situação, se você imaginar que todos nós temos 4.008 gerações atrás da gente, então nós temos os nossos tataravós, os tios, né, tal, que vieram também numa vida também estudando, fazendo aquilo cada um dentro de uma situação difícil ou fácil, enfim. E nisso, nessa hora, a parte da ancestralidade fala mais alto dentro da pessoa, que está ligada a essas gerações lá sua. Aí você toma aquele impulso, eu vou. Porque às vezes alguém lá não fez, não conseguiu terminar. É como se você nessa vida você desse continuidade e você fosse terminar. Te passou a tarefa. Isso. Pegou lá o bastão e você... Mas daí como é que eu sei que eu peguei o bastão de alguém? Aí que tá o lance, como é que eu sei? Isso. Então, também a gente olhando para dentro da psicologia analítica, seria através de sonhos que você tem ao dormir, né? Ao descansar, um sonho gostoso. E nós temos também algumas pessoas que passam na nossa vida que sempre dão um toque, te falam alguma coisa. Às vezes você acha até que não tem nada a ver naquele momento, mas depois, 2 anos você depois, descobre. Então, você tem um dia que você vai parar, peraí, eu sonhei tal coisa, estava fazendo isso e isso, e agora fulano, aquela pessoa falou aquilo. Ou você lê um texto, né? Você lê um texto, estou falando até mesmo no WhatsApp, alguém mandou, sabe, essas coisas, informações que acha que é legal, vou mandar para fulano, pá, manda. E quando você olha, você fala, nossa, aí vai lá dentro de você. Para outra que te passou, não tem nada a ver. Ela acha que não tem, mas na verdade tem, porque tem uma ligação, né? Porque até o WhatsApp, quando você faz o grupo, você tem uma ligação com aquelas pessoas. Tem uma história bem interessante sobre isso. Aí. O que aconteceu comigo. Eu tive um relacionamento de 20 anos com uma pessoa, e essa pessoa ela sempre ia no kardecismo, aqui no centro de Campinas, ia lá, visitava lá Kardec, fazia os cursos e tudo mais. Era 7 da manhã do domingo, eu falava, não é pra mim, não adianta. É porque tem o estudo, não vai né? rolar, esse estudo vai ficar. Enfim. Com a minha atual, ela nunca comentou de religião. Nunca falou nada de religião. Aí um dia, eu tava na casa dela e vi o chaveiro dela. Eu sei que aquele chaveiro me chamou muito atenção. Ao mesmo tempo que ele chamava atenção, me dava medo.
Ela era uma bonequinha, ela tava vestida de vermelho, como se fosse um orixá. E até aí tá tudo certo, eu nunca conversamos de religião, nem nada. Tá. Pois bem, um belo dia tava passando uma situação bem difícil na minha vida. E aí, isso daí, nesse ponto eu já sabia que ela frequentava a casa espírita e tudo mais e tal. Isso. Tá tudo certo. Era um dia, falou, a gente vai ter que ir no centro espírita do meu tio. Vamos ver se ele consegue resolver o seu problema. Tudo bem. Fiquei bem tranquilo. Falei, vamos lá. Daqui a pouco foi indo. O centro espírita dele ainda é tudo agora em outro lugar, agora é no centro. Mas antes era nesse lugar. Sei que eu peguei o carro com ela e ela foi dirigindo. Era uma sexta-feira à noite e ela foi dirigindo. Dirigindo. Daqui a pouco ela entrou na estradinha de terra, mato pra todo lado. Eu falei, pronto. Eu vou ser desovado aqui. O tio dela não tem centro espírita nenhum, ele vai vender meus órgãos. Certeza, e fui. Daqui a pouco chegando num galpãozinho. Entramos, aí eu fiquei assustado, que era um terreiro de Umbanda. Aí eu falei, é uma gira de preto velho. Optei por trazer você aqui pra você não ficar assustado. Eu falei, já tô assustado pra cacete. Já tô bem assustado. Moral da falar. história, conversei com o preto velho, estava com o tio dela. Moral da história, hoje já até eu tô recebendo preto velho. Resumindo isso, até eu tô recebendo preto velho. E aí foi interessante porque, por exemplo, você estava falando que sobre coisas que você encontra e que aparece na sua infância. Eu vou contar uma coisa que nem a minha mulher sabe. Oh, que legal. Quando eu era pequeno, eu sempre sonhava com uma caveira. Essa caveira me perseguia. Você sonhava? Sonhava. Eu acordava assustado. Criança, ia correndo. Nossa. E a minha mãe pegava, calmava. Não tem nada. Não, mas eu vi, tinha uma cabeça. É uma caveira. Era recorrente. Quando eu fiquei mais velho, parou. Na verdade, eu fiquei mais velho e minha mãe levou numa benzedeira. Por causa desse problema. E eu nunca mais eu vi. Tudo bem. Ficou por isso mesmo. Passou-se os anos. Hoje eu descobri que quem é a caveira que estava sempre atrás de mim? Era o meu guia Exu, que é um Exu caveira. Isso. E aí, no centro, eu descobriu que ele estava sempre comigo, desde muitos anos e tudo mais e tal. E a caveira que eu via quando era criança, eu não contei pra ninguém essa caveira. Dessa caveira. Você é a única pessoa que não é do meu círculo familiar que tá sabendo. Que tá sabendo. Nem a minha mulher, ninguém sabe. E aí agora assim, então, eu falei, né? Com tudo. Tá vendo o link, né? Agora tem um detalhe, né, interessante que você tá falando, muito legal para você trazer essa informação, porque assim, eu chamo de essência. Eu acho que já havia uma essência dentro de você para você ter essas informações que você teve dessa forma. Porque o que acontece? Segundo algumas evidências de estudo, não são todas as pessoas que têm essa capacidade de ver, eu vejo de sentir, de vez em quando agora eu vejo alguma coisa. Tá. Então, parou muito desde aquela época. Provavelmente deve ter fizeram algum bloqueio, alguma coisa, tudo mais, para eu poder me desenvolver. Isso. E aí, porque assim, existem algumas questões que atrapalham essa evidência, esse ter sonhos de... O que é? A drogadição. O que, desculpa? A drogadição. Tá. Exatamente. Entendeu? A pessoa, quando faz uso disso, ela tem uma dificuldade. Achei que seria mais fácil quando usasse. Mas não é assim. Não é bem assim. Agora é interessante até foi bom você falar isso, e é bom também abrir um parênteses assim. É diferente da ayahuasca, tá? Porque a ayahuasca, ela tem todo uma reza para você entrar na mata, você entrar na reserva, você bater, você trocar. Poxa, uma preparação de 4, 6 horas. É diferente do que eu tô falando. Eu tô falando droga mesmo, né? Assim, drogas pesadas. Então, drogas pesadas que vai mexer muito com o teu cérebro. E você vai tirar você desse entendimento, desse sonho que você teve, por exemplo, entendeu?
né? Mesmo sendo criança. Pesadelo quando era criança. Sim. Fui aprender depois, agora com quase 40 anos nas costas, que eu fui entender o que era. Aí, lembra que eu falei que tem tempos e tempos e tempos, e depois você junta tudo isso. Mas eu digo o seguinte, só que tem que ter uma essência, assim. Essência que eu quero dizer assim, do lado dos seus ancestrais, para te passar essa informação dessa forma, e você também tem que haver uma abertura, ou tem que ver o quê? A sua espiritualidade está bem aflorada para ser desenvolvida de alguma forma, e a religiosidade também. Sim, parando para analisar isso, a minha avó, por parte de pai, ela era indígena brasileira. Olha aí, ó. Pronto. Indígena brasileira. E minha avó, por parte de mãe, ela era da Quimbanda, na verdade. Olha. Ela era da Quimbanda. Ah, então. Não tem por onde correr. Não tem por onde correr. Quase fui, olha, na minha adolescência eu quase fui padre, pra você ter uma ideia. Não tem problema. Então, exatamente. Você veio com uma missão, podemos dizer assim, talvez, até do sacerdócio, assim, de você, sei lá, né? Eu estou falando isso porque, por exemplo, no candomblé, independentemente do candomblé, né? Porque tem o candomblé, mas tem variações. Isso, exatamente. Então tem que eu até digo que é uma faculdade, porque você quando, por exemplo, eu vou dar esse exemplo do candomblé, mas tem outras religiões também que cada uma tem a sua organização, né, teológica aí. Então o candomblé, por exemplo, ele tem uma preparação assim. Por exemplo, a pessoa entra como abiã. Abiã é aquele que não conhece nada. Estagiário. Estagiário. É o estagiário. Abiã é o estagiário. Então, assim, há lugares lá dentro que ele pode entrar, há lugares que não, há coisas que ele pode ver, tem outras que ele não pode, e assim vai. A coisa é bem gradativa. Ok, a pessoa passou por um ritual, um encantamento, e ela vai raspar o santo, ela vai entrar... O que seria raspar o santo? Raspar o santo é quando a pessoa, o físico, ele participa de um ritual, certo, ao qual ele vai receber todos os fundamentos do orixá dele. É isso. Achei que tinha que raspar os cabelos. Não. Eu já falo, coitada da mulherada. Fica do careca. Não, mas isso acontece. Sim, porque é um batismo, né? É um nascimento. Faz parte, então. Também faz tirar os pelos do corpo. Que é o mucunal. Sim, da cabeça. Da cabeça. Agora, que é onde está o... agora, há casos que não. Há casos que, dependendo da história de indígena e tal, e tudo isso é uma coisa que tem que jogar para poder o búzio dizer, faz ou não faz e como vai fazer. Cada cabeça é uma sentença. Então, a pessoa entrou como abiã, aí ela raspou, saiu na sala e tal, ela passa a ser uma Iaô, né? Então, ela vai ser um Iaô por 7 anos. E durante esses 7 anos, quando ela fizer 1 ano, ela tem um ritual bem pequeno e tal. No 8º ano. Aí depois ela faz com 3 anos. E depois de 3. Não, 3 anos que eu tô falando, 3 anos de santo já. Né? Tá, entendi. 3 anos. E depois ela faz com 7. Aí por que eu tô me referindo a isso? Porque na obrigação de 7 vai ser jogado nessa obrigação para saber se essa pessoa tem cargo de sacerdócio ou não. Ou seja, se ela vai ser uma Iaô-Orixá. Isso aí, sendo um sacerdote ali. Ou se ela tem uma outra função, que ela vai ganhar alguma função dentro da própria casa, porque existe isso. É assim que funciona. Então você viu a formação? Isso no 3, mas por exemplo, se no 3 ela não virou sacerdote, no 7 ela pode vir a virar? Não, só no 7 que ela vai só no receber. 7 que ela descobre. Isso, porque aí é o fechamento do ciclo dela. Entendi. No fechamento que mostra. Exatamente, olha. Vai sair. Aí o Pai Santo ele vai jogar, ele diz para ela, olha, o seu santo quer que você abra casa. Mas enquanto não abre, ela pode ter filhos na casa do pai de santo dela. Ela passa a ser maior de idade. Se tivesse 2 terreiros dentro de um só. Exatamente. Mas que na verdade o que acontece? Os filhos de santo dela vão ser neto do pai dela, né? Já era uma hierarquia. Uma hierarquia não, uma ancestralidade. Ancestralidade, exatamente. Não está errado, está certo. Entendeu? É isso. Que legal, que interessante. Aí, por exemplo, quando ela tiver com condições
de inaugurar, abrir uma casa, aí também esse terreno ele tem que ser sacralizado, tem que passar por rituais de encantamento em todo o território ali, né? É feito um poço. É igual a Umbanda não faz o poço, mas faz o ritual, faz as firmezas, né? Isso, faz tudo para Proteções poder. da casa. Faz lá tal, porque ali depois faz as casas dos orixás, né? Então cada casa vai ter em volta ali dos orixás. Pronto, é isso. Pronto, e a pessoa. O pessoal acha um pouco esquisito por ser uma religião de matriz africana. Mas no catolicismo também tem as suas bases fundamentadas. Tem suas bases energéticas fundamentadas. Que, por exemplo, você tem onde esqueci o nome agora. Uhum. Faz muito tempo que eu fui coroinha. Mas existe onde guarda-se a hóstia. A hóstia já está sacramentada, já está ali benzida, fechada, onde fica-se a pia batismal, onde o padre sempre benze a água benta. A água. Você tem o altar, então são vários fundamentos energéticos. Exato. Que tem, às vezes o pessoal assusta, né? Mas tem. Eu não sei nas evangélicas porque eu nunca fui evangélico. Nunca fui evangélico, mas católico eu já fui por muito tempo. Sim. E tem a mesma coisa. E não, tem eu mais também, né? da roupa do padre, também tem todo um esquema. Isso. As taças que ele usa, ele tem todo um procedimento conforme o tipo de igreja católica ele for. Existem algumas variações de igreja católica também. Porque a grande maioria que a gente vê é a igreja católica, apostólica romana, tudo bonitinho, normal, mas você tem a católica exorcista. Uhum. E aí ela é um outro princípio de rituais e tudo mais. Mas tem mais algumas outras categorias e são todas respondem ao Vaticano normal, é católico do mesmo jeito. Só caminhos diferentes. Só caminhos diferentes, mas entender que não é só nas nossas religiões que tem caminhos diferentes. Isso. Então, e o importante, voltando à questão do adoecimento, é isso. Eu vejo que cada pessoa ela está, digamos, predestinada a escolher uma religião, se for o caso, a qual ela se sente bem, que ela vai poder trabalhar ali a religiosidade dela, porém tem a questão que eu especifico bem, a questão da espiritualidade, porque às vezes é muito comum, olha que interessante isso que eu estou pensando aqui, às vezes é muito comum você ouvir de uma pessoa que está dentro de um templo, eu falo templo, eu estou generalizando, para a gente não usar aqui nomes, tá? Senão, né? Que a pessoa ela está doente, ela adoeceu. Claro que vamos também ver o seguinte, ela está doente por talvez uma doença, claro que seria normal ela pegar por várias questões, né? Questão de alimentação, o tipo de vida que ela leva, enfim, né? Mas tem também o caso da pessoa, porque assim, uma coisa que eu não vou saber te dizer, que já me perguntaram assim, mas como é que uma pessoa ela vai saber o quanto que ela tem de espiritualidade ou religiosidade? Não tem como saber. Não tem como. Algumas pessoas você consegue. Pelo menos eu, que acabo de vir e mexe eu vejo, consigo ver. A pessoa é muito engraçada, a pessoa brilha. Entendi. Fica brilhando, fica toda esbranquiçada. Tá. Não, então, mas isso... caros que eu vi. Não, mas assim... Então, mas isso... Uma pessoa elevada. Então, quem mas quem isso faz é uma... isso? A Josefa. Então... Josefa parece um holofote na minha cara quando ela chega. Então, mas aí alguns estudos, tem até estudo para isso, que vai dizer que a áurea da pessoa, né? Ela tem pode uma... Você está falando. Não que a pessoa tem... que ela tem mais do que você, mas não, a gente não sabe... Eu não sei, porque olha, o dela, ela é muito sim, pensamento positivo. Tanto que ela teve... Vou fofocar aqui, espero que a Ju não veja o podcast. Pede pra ela não ver. Ela não vê. Ela teve um câncer de mama algum tempo atrás. Não sabia. Não, a gente ficou um tempo assim. Finalzinho do ano passado, ela teve um câncer de mama. E assim, ela é da Seishonaye. Isso. E ela sempre estava... Ela recitava mantras positivos. Isso. Você falava pra ela, eu já estou curada. Eu já estou curado, já estou assim, Enfim, eu sou um pouco descrente.
Mas nem com o sonho que você teve. E nem doutor te levar para um lugar que você menos imaginava, você ainda é descrente mesmo. Minha mulher fala isso. Eu não entendo como você pode ser descrente depois de tudo que você já viu. Cuidado com isso. Eu fiquei meio descrente disso. Falei, coitada. Eu já tava condenando ela. Jô, me desculpa, tava te condenando. Eu sei porque eu tive uma tia que teve o câncer de mama. E é um câncer muito agressivo e tudo mais. Então. Enfim, o que aconteceu? Do tempo que ela descobriu ao tempo que ela foi fazer a cirurgia, deu acho que uns 3 meses mais ou menos. A Josefa. A Jo, né? Do tempo que ela descobriu até o tempo da cirurgia dela, deu uns 3 meses mais ou menos. Quando ela chegou para fazer o exame de cirurgia dela, que era um exame pré-cirúrgico, foi diagnosticado que o câncer dela estava encapsulado. Uma crosta de cálcio formou-se em volta do câncer e ele virou uma cápsula. Eles só cortaram, tiraram ele, aí fizeram um exame para saber se não tinha ficado nenhum resto lá. Ficou tudo certo, ela só fez ela nem fez quimio, ela fez rádio por algum tempo, por uma questão de segurança. Tudo mais. Hoje tá super boa, super... Sim. Então, a Jo, agora eu entendi o que você está falando. E eu também já tinha pensado nisso, né? Eu acho que isso é um caso de espiritualidade. Sim, não, muito grande, né? Assim, a Jo, ela é o tipo da pessoa, que é o tipo da mulher que eu conheci, assim, né? Que eu conheço há tantos anos, e já trabalhamos, né? A gente trabalha junto. Que ela, independentemente, eu acho, da religião que ela esteja, claro que ela está nessa, ela acredita naquilo lá, que é uma filosofia de vida, obviamente. E a gente tem que, né? É isso mesmo. Eu acho que ela é o tipo da pessoa, dadas essas questões que eu te falei, dos antepassados dela, dos ancestrais dela, a Jo vem com uma carga assim tão boa, tão positiva. Segundo minha esposa, nem sempre foi assim. Que foi uma evolução. Não, sim. Uma evolução ali. Mas lembra que eu falei que tem Quando chegou lá, ali deslanchou. Então assim... Virou outra pessoa. Exatamente. Então, assim, eu acho que, assim, independentemente de qual filosofia de vida, a Jo, ela é isso aí, entendeu? Assim, né? Assim, ela sempre fez a gente muito acreditar. Ela é maravilhosa. Ela faz as crianças entenderem o que é ancestralidade e tudo mais com as crianças. Você sabe de uma coisa? Então, é aquilo que a gente estava falando agora, e isso é que você trouxe é muito interessante, porque, assim, eu devo uma coisa a Jo. Tá devendo. Aí. Tá devendo. Assista pra cobrar. Exatamente. Não, você sabe que foi, eu não lembro qual foi o ano, mas foi recente. Numa roda de conversa com as crianças lá, com os jovens, é que eu caí na ficha que eu tinha que rezar pelo meu pai, porque eu sou filho único e eu não fui criado com meu pai. Eu só fui criado com a minha avó e minha mãe. E foi numa dessas rodas de conversa que você perdoou ele? Isso, exato. Né? Comecei. Perdão. Exato. Então foi isso. É inesquecível para mim, assim. Eu não posso falar que eu também passei por esse processo. Foi com a então, Jo. Aí foi com o Jo. Inesquecível, assim. Foi graças a essa roda, essa conversa e tal. E foi incrível, assim, entendeu? E isso me libertou muito e me ajudou muito. E aí me chamou a atenção para uma outra situação, né? Por exemplo, eu tenho 3 filhos, né? E eu tenho uma das filhas que não fala comigo e tal. De tantos anos para cá, não quis falar mais e tal. E aí eu fico preocupado com essa situação dela não falar comigo, sabe assim? De fazer mal para ela. Exatamente. Porque eu percebi que o filho de mal com o pai, que não conversa, que não dá atenção, que os dois não conversam, não chegam, sabe, a ter uma convivência pacífica, amorosa, harmoniosa, é complicado para o filho. Claro, para o pai também, porque sofre. Todo dia eu penso na minha filha, né? Então, assim, eu fico pensando, nossa, como é que ela tá? Sabe, você fica naquela... Aí o pensamento vai lá e tal. Então, assim, foi isso. Foi quando eu
começou a se preocupar com isso. Aí eu vi e falei, nossa, aí comecei. Conseguiu? Consegui. Conseguiu? Tô. Opa, que maravilha. Nossa, eu tô. Porque aí você. Nossa, peraí, então vamos, né? Então todo dia faço minhas orações. Ela é daqui da região ou do Rio? A minha filha é do Rio. É do Rio. Desculpa a curiosidade. Não, é do Rio de Janeiro, então é até devido, né? Eu vou no Rio de Janeiro, mas acabo. E eu nem sei agora onde que ela está morando, mas hoje mesmo, de manhã, porque assim, eu tenho um ritual. Todo dia eu acordo de manhã, a primeira coisa, isso aprendi na religião africana. Repare, a gente vai pegando um pouquinho ali e vê o que é bom para você. Então eu faço uma coisa bem legal, assim, que eu acho de manhã, acordo ainda sem escovar os dentes e vou pro templo para agradecer, né, muito. Você tem um né? templo em casa, então? Não, eu tô falando assim, eu vou assim pro templo, pro céu. Pro templo. O templo, exato. Eu olho assim pro céu e vou agradecendo, pedindo, né, e que me traga pessoas boas no meu caminho. Tem acontecido isso muito bom. Então eu peço para eles também, né? Eu peço para perdoar eles, nossa, é muito legal. E eu faço isso. E a religião africana, ela tem essa coisa do Ubuntu, né? Que é o aprendizado, a educação, de você agradecer aos ancestrais deles também, os meus, né? Sim, e agradeço a todos. Hoje mesmo de manhã agradeci por você, pelos seus ancestrais, por colocar a gente frente a frente, de frente pro Adriano. Né? Agradeci, lógico, tem que agradecer, porque, né, você vê, conheci através dela e ela vai indo, nossa, vai conhecendo o povo. Mas é isso, a espiritualidade de saúde é isso, é você sentir que você pode solucionar ou você pode ajudar uma outra pessoa. E no seu projeto, no caso, no seu estudo, você tem o objetivo de chegar aonde? Tá. Então, isso. Boa. Objetivo específico? Tá, bem específico. Lembrando do TCC. Tá, Não, então, o meu projeto agora, do doutorado, que eu estou trabalhando na dança integrativa, eu desenvolvi uma técnica, é meio complicado, mas vai ser fácil de... Eu desenvolvi uma técnica através da etnomatemática. Nossa, certo. O que é uma etnomatemática, para o pessoal em casa entender? Então, vamos lá. A etnomatemática foi criada pelo professor Beratan D'Ambrosio, aqui do Brasil. Ele é um matemático, inclusive veio a falecer tem quase um ano, né? Uma pessoa maravilhosa. E ele criou a etnomatemática. O que seria? Uma forma... A etnomatemática está baseada nos conhecimentos étnicos de um grupo étnico. No caso, o quilombola, o indígena, né? Que eles têm uma forma de contar, de solucionar algum problema através dos cálculos, né? Tem uma forma diferente, mas que chegamos a um denominador comum. Ou seja, soluciona uma problemática, mas de uma forma mais assim, pragmática. Ou então até de uma forma mais, eu queria dizer, lúdica, vamos dizer, até usar isso. Tá? Então é isso. Então a etnomatemática é uma forma baseada nos conhecimentos matemáticos de grupos étnicos. Então, inclusive até eu faço aniversário agora, segunda-feira, 15 de maio, exatamente. Então foi no dia 25 de maio de 89 que eu raspei o meu santo, que eu entrei para o candomblé. Então vai fazer agora 34 anos já, né, de santo. E eu recebi de uma pessoa, do meu zelador de santo, que por sinal eu não sabia na época, olha que interessante, na época não tinha internet. Ele foi um dos maiores bailarinos do Brasil, diretor do Teatro Castro Alves, na década de 60, na Bahia. Olha que legal. E ele, olha só, foi ele que criou um corpo de baile, né, com homens pretos e da capoeira, dentro de um ambiente totalmente clássico. Olha só, na década de 60... Na década de 60 era uma coisa complicada. Né, que é Carlinhos Moraes, tá? Esse coreógrafo e tal. Então ele era um pai de santo também.
E é interessante porque, assim, eu frequentava essa casa de santo no Rio de Janeiro, em Belford Roxo, no bairro chamado Areia Branca. E o Carlinho, ele morava na Bahia, mas ele tinha esse conhecimento aqui. Então, toda vez que tinha algum evento, chamavam ele e ele, vai ter toque, vai ter, entendeu? Aí ele vinha assim. E ele, eu não tinha na época, óbvio, em 89 eu não tinha telefone em casa, né? Então ele mandava sempre uma vizinha me chamar, chama o rapaz do Oxalá e tal. Então ele passou para mim as danças dos orixás, aí chegando até que você começou, aí chegamos agora, a dança. Ele me ensinava, né? Eu não entendi, olha como é que são as coisas. Eu não entendia na época por que ele me chamava e eu só eu. Para que tá me ensinando isso aqui? Na época você já que eu dançava, não sabia. Não, nem dançava. Não, nem dançava, não sabia, entendeu? Então, assim, aí ele ensinava todos os movimentos, né? Porque cada orixá, ele tem a sua dança, ele tem, né? Conta uma história, né? Tem uma mitologia cada dança, né? E aí, ele, além disso, ele falou assim, senta aqui, tá? Vou te passar esse cálculo aqui, que é uma forma de você pegar o nome da pessoa, de você ver quantas letras tem, para saber qual é o signo dela. Eu falei, signo? Eu pensava que era do zodíaco. Eu falei, eu sou de touro, né? Que eu sou de março. Ele falou, não. Aí ele falou, naquela época, em 89, ele falou para mim assim, não, isso é um conhecimento europeu. Isso é uma coisa, olha, você vê, já me descolonizando. já mandou. Já estava me descolonizando, eu não sabia. Exatamente. Não, isso aqui não. Isso aqui é outra coisa. É assim. É parecido, mas é diferente. Depois você pega a data de nascimento, você faz esse cálculo aqui para você saber qual é o signo da pessoa. Agora, achando o signo, você vai chegar até o orixá. Agora, para desvendar todo esse mistério, quando você completar 7 anos, que você der a sua obrigação, aí de 7 você vai ter o seu jogo na mão, porque você é uma pessoa que a gente já viu, eu já vi, num jogo que você tem que ser um sacerdote, porque você é do Oxalá com Oxum. Então, são orixás que pedem muito casa para cuidar de outras pessoas. Olha o que o cara falou para mim. Então, ele me ensinou o cálculo e as danças. Só que isso vai passando, você vai passando anos, você faz milhões de coisas e tal, coisa fica guardada lá, como eu falei. Um dia você vai acessar isso. Quando eu comecei a pensar, quando eu estava lá em Montemor com a Jo, com as crianças que a gente estava fazendo, que eu comecei a pesquisa do mestrado, que era a dança de salão, né, que eu vou chamar de dança terapêutica de salão, cara, entrou na minha frente assim, numa das práticas que eu sempre dava lá para os jovens, né, eu na época chamei de vivências corporais, integrativa. Hoje eu chamo de dança integrativa, porque a gente foi lendo. Foi evoluindo o nome. Exatamente, agora é dança integrativa mesmo. Isso me atravessou, como diz Deleuze, né? Isso aí me atravessou, mas eu falei, não, eu não posso, deixa aqui do lado, um dia eu vou usar. Segura aí, porque daqui a pouco eu volto. Já era muita coisa para o mestrado, para você trazer outra questão, né? Mas é bom, interessante, até que eu tenho bastante material que eu guardei, eu tenho material de imagens, né, que daria uma coisa assim linda para mostrar esse momento. Então, Adriano, olha, é interessante eu falar, mas eu tenho como comprovar isso. Eu vou te mostrar um dia umas imagens que você vai, assim, você não vai acreditar. Você viu o Marco Aurélio, né? Certo. Que você sabe quem é, né? Atendido. Isso, sim, exatamente. Marco Aurélio, deitado de costas, no chão. E sabe quem estava deitado em cima dele, de costa com costa? o menino, né? Com autismo. Em cima dele, assim. Porque era um relaxamento que a gente fazia. Aí você vê um deitado assim as costas, aí eu falava, isso, fecha os olhos. Olha só, com Marco Aurélio. Fecha os olhos.
pensa bem na mamãe, ou no papai, sabe assim, falando isso. Não, mas aí pensa no passarinho, pensa. Eles ficavam rindo até ir parando. Tal. Cara, é incrível uma coisa dessa, assim, entendeu? Assim, né? E a dança integrativa também, até numa das imagens que eu tenho no mestrado, tem uma prática que foi que eu vi que aquilo ali, isso é diferente, tem alguma coisa aí. Porque o que acontece? As crianças em vulnerabilidade social, no caso, com acometimento psicológico, né, tal, eles têm uma dificuldade de você falar assim, faz um movimento para baixo, faz não sei, e fica te olhando, né? Aí eu percebi que eu, pegando o elástico e cruzando o elástico, fazendo um emaranhado, aí dava para brincar. Vamos passar debaixo do elástico. Por quê? Porque a dança integrativa, a gente dança ela em 3 níveis, alto, médio e baixo. Que hoje eu percebi que são os movimentos dos orixás. Que os uma orixás coisa ligada à outra. Isso, e tava na. Lembra que eu falei que Já estava tava na na sua frente, cara. mas você. Mas a gente. Mas como é uma pesquisa, a coisa não vem assim pronta, né? Você vai. E descobrindo. Aí que a gente chama de fenômeno, né? São fenômenos que estão na tua frente, mas você não consegue codificar. Só com o tempo. Então você tem que ter leitura e prática. Leitura e prática você vai vendo. Então, olha que interessante. Para dar um exemplo aí com relação a esse nível 3, 1, 2 e 3 e os orixás. Na dança de salão, praticamente todos os gêneros, que são mais de 27 Uau. gêneros de dança de salão, existe uma figura que você pode fazer uma cadeirinha com a dama e girar a dama, ali já é um nível médio, não é alto. A grande maioria Então, tá alto. Isso, então a grande maioria é tudo alto, não tem nem chão, né? Agora, a dança integrativa, que é esse movimento corporal individual de cada pessoa, ela pode fazer esse movimento no alto, em pé, ou abaixada, ou no chão. Mas existe uma técnica para você fazer o movimento corporal em pé, movimento corporal médio e ainda mais para você ir para o chão. Porque, olha que coisa curiosa. Se eu te perguntar assim, você lembra qual foi a última vez que você foi pro chão, que você... Ou se você abaixou para pegar alguma coisa, uns R$100, sei lá, alguma coisa no chão. Estranhamente eu lembro. Você lembra? Eu lembro. Aí. É raro. Eu lembro, mas eu sei que é algo muito raro. Isso. É raro a pessoa voltar pro chão. E a gente, estudando um pouquinho o cérebro, a gente vai ver que... Vou explicar o porquê que eu lembro. Isso, por a favor. última semana, antes de eu sair de viagem, né? Fui sair de viagem antes de uma semana. Mas tem quanto tempo isso? Semana passada. Tá. Acho que foi na terça-feira da semana passada, uma coisa assim, terça Ok. ou quarta. Então tem uns 15 dias, né? Não, foi semana Não. passada. Ah, semana Aí eu fui passada, viajar tá. na sexta, sábado, domingo. Ah, Segunda, estamos aqui na semana já. Tá. Então foi muito próximo. Uhum. Uma pessoa lá do terreiro, ela precisava de uma limpeza na casa. Uma limpeza energética, uma defumação e tudo mais. Isso. E fomos fazer a defumação. Vamos lá fazer a defumação, tudo. E em um certo momento, o pai da casa falou, olha, chama o seu Exu. Quando o meu Exu chega, eu caio no chão. Desmonto que nem um pano no chão. E aí eu lembro por causa disso. Quando ele chegou, Ah, você caiu. Então Vai pro chão. A lembrança é essa. vai pro chão. Depois ele levanta, vê o que faz. A primeira coisa vai pro chão. Se não tivesse osso, não tivesse nada. Entendi. Aí eu Então, lembro. exatamente. Então, assim, lembrando nossa época de bebê, que a gente está começando, né? Engatinhar e tal. Depois a gente fica bípede, né? Fica em pé. Ah, que bonitinho. Atravessa de um lado, vai para o outro, depois começa a andar, enfim. Depois que nós estamos na fase adulta, pouco a gente vai pro chão. Você vai para limpar alguma coisa, alguma coisa que caiu no chão, você está procurando, você vai. A gente não tem isso. Mas tem um detalhe. Nós temos no nosso corpo uma célula chamada satélite. E ela arquiva todas essas informações que foram feitas lá atrás. Seja também informações ruins para o corpo. Sejam ruins ou boas. Ou boas, né? Tá lá arquivando. Tá lá. E depois, então quer dizer,
Aí quando você faz esses movimentos corporais, que eu estou te falando da dança integrativa, de você aprender a ir pro chão, ficar em 6 apoio, 4, voltar, aí é acessado isso. Para você ter uma ideia, eu trabalho com esse projeto há 8 anos na Unicamp, em parceria com a Unicamp, com a Pró-Reitoria da Extensão, trabalhando na Universidade da Terceira Idade. Eu tenho idosas, jovens, com 80 anos, 80 Que e vão ao pouco, chão. vai pro chão e levanta. Claro, quando ela chegou, ela achou impossível e riu da minha cara. Não, Henrique, jamais. Eu, com esse corpinho, eu vou lá. E foi, cara. Mas por quê? Então a gente pega essas informações que estão no cérebro dela e a gente trabalha isso. E uma outra questão, aí voltamos à etnomatemática e voltamos aos orixás. Eu faço o cálculo. Um cálculo, por exemplo, 4 cálculos. Eu acho os 4 signos principais, iniciais, que são 12, mas eu pego o 4 inicial para poder a gente trabalhar corporalmente. Uma é a soma do nome todo, assim, a letra, as letras. Somou tal, deu... O número de letras, o nome completo. Deu Completo. X é X orixá. Exatamente. X signo. Tá. Existe até uma questão que o pessoal pergunta, mas eu casei e coloquei o nome. Tem que ver o nome que você tá... Não, que você... Agora você está assinando, porque a sua assinatura, ela é espiritual. Interessante, não sabia isso. A assinatura, ela é importantíssima, tanto para o nosso plano físico aqui, né? Jurídico, né? Quanto para o plano espiritual. Militar também, né? Vale o que está escrito, né? Então, quer dizer, vale o que está escrito. Então, isso está ali a sua marca espiritual ali, quando você coloca. Então, você conta tudo. E a data de nascimento, que a gente acha lá também. Aí soma os números do nascimento? Não, inicialmente pode pegar o dia que a pessoa nasceu, ali já tem um signo. Depois você pega o mês, ali já tem um signo. E depois tem um ano, que a gente soma também e vai... Isso, entendeu? Então a gente pode dançar esses signos. Aí é que está a grande questão. Que legal. Você vai dançar. E quando a gente dança esses signos, você está dialogando com seus ancestrais lá atrás. Que legal, entendi. Eu trabalhei... Mas são 3 níveis. Isso, aí... Mas como é que eu vou dançar com 4 orixá? Então, não, seguinte. Vou alternando? A gente pode alternar e ver aquilo que... Aí a gente pode ver desses 4 signos, eu passo para a pessoa, explico para ela assim, qual desses 4 que são limitadores para ela. Ela fala assim, então eu quero trabalhar esse aí corporalmente. E tem signos aí que tem um grande detalhe. Só voltando de novo. No trabalho de dança de salão, que eu desenvolvi, né, uma metodologia, eu apresentei o mestrado lá na Faculdade de Educação da Unicamp, eu trabalhei a memória de curta e longa duração com um grupo de jovens de lá. Lá de Montemor. E aí eu usei uma base, né, um autor chamado Laban, que é um autor, Rudolf von Laban. Ele foi um autor que ele criou a teoria do movimento. Tá? Agora, olha que interessante. E na teoria do movimento, ele coloca essas bases, nível alto, médio e baixo, entendeu? Aí você estudando pra caramba, lendo pra caramba, e na prática você percebe que os orixás já faz isso desde quando eles chegaram aqui no Brasil. Já dançaram no alto, no baixo. Quem que dança em cada nível, só por curiosidade? Boa pergunta. Agora fiquei curioso. Quem dança você vai melhorar, hein? Agora você... Gostei dessa pergunta. É fantástica a sua pergunta. Perfeito. Exu, ele dança nos 3 níveis, Exu. Ogum dança também nos 3 níveis também. Dança no alto, médio, toda a corporalidade dele é todo no chão. Yansan também. Nos 3. Omolu, quando está dançando, porque tem uma parte, tem um fundamento que ele representa a morte, ele vai pro chão, pra terra. Aí depois ele sobe. Depois ele sobe. Sobe mais. Sobe mais. Tá? Então, você tem Xangô, também tem um ritual de Xangô que ele vai até o chão e volta, entendeu? Agora, por exemplo,
Oxalá, ele vem mais curvado, então vai trabalhar toda as costas, a parte muscular Lombar. da lombar, entendeu? Vai ter um peso bem, né, nas pernas, né? Você vai trabalhar joelho, entendeu? Mais Então, cansativo. exato, é mais cansativo, bem mais cansativo. Uma tem um peso, né, uma coisa, né? Iemanjá também, Nanã, são orixás que vão trabalhar no médio. Não faz no alto nem chão, Nem mas baixo, faz sempre médio. no médio, Então, dança uma no médio. resistência muscular, exige uma resistência muscular muito grande do que na Umbanda vai chamar de cavalo, né? E O pessoal fala às vezes do cavalo. Então, assim, a pessoa que está, o médium, né, que está ali incorporado, ele vai sofrer assim, ele vai ter um desgaste, Então, exatamente. desgaste maior. Mas que quando você conversa com a pessoa nem percebeu que teve. É o que acontecia. A primeira vez de incorporação, eu caí de uma vez. Puf, paguei, voltei. Vieram me perguntar, você machucou? O quê? Não machuquei nada. Nada. Não machuquei nada, tá tudo certo. E a gente dá um escorregão, pronto. Eu não tava viajando, fui fazer mergulho, uma corrente, bateu uma onda errada lá numa corrente oceânica, eu fui parar, me ralei inteiro no coral. Aí, Pronto. Exatamente. Isso aí. Então, entendeu? Agora, então, quer dizer, aí eu olhando, eu falei, mas espera aí. Né? Tem alguém que só fica em cima e só embaixo? Tem, né? Em cima, né? Em cima, né? Isso. O nível superior. É. Porque tem a galera do meio, que só fica no meio. Que são esses orixás Tem os que mais correm, velhos. né? É. Estão ali correndo. Tem alguém que fica só embaixo ou só Então, em cima. Oxumaré é um orixá, mas só que o Oxumaré também seria os 3 níveis. Ele dança Ele faz os tanto, 3. ele faz os 3, exatamente. Praticamente a grande Bá, que é uma caçadora, né? Ela aprende a caçar com Oxós, então ela também tem os movimentos No chão e depois no pra chão, cima. exatamente. Agora, essa coisa de ir pro chão depende Oxalá, muito aquele do Oxalá Gunhã não... Oxaguian. Isso, Oxaguian. Oxaguian, ele é orixá, é Oxalá mais novo, né? Ele é guerreiro, então ele trabalha também Sempre alto, médio. ele trabalha nos 3. Ele trabalha, também, trabalha também. Então você vê, são mais os orixás mais velhos que trabalham ali no meio. No Tá meio corcunda. que força bem mais, né? Então é isso. Então, quer dizer, eu me desvinculei do Laban, que ele tinha essa proposta, né, de trabalhar nos 3 níveis. Depois eu pensei assim, poxa, mas o Laban, ele é recente, ele é do século XX, né? E os orixás estão aqui desde quando foram sequestrados. Os pretos foram trazidos aqui para o Brasil sequestrados. Então, quer dizer, então tem mais tempo, né? E a gente levando em consideração que... só voltando aqui a questão da espiritualidade e saúde que a gente está falando, olha como a incorporação, ela tem a questão da espiritualidade ali, religiosidade e a saúde. Porque quando o orixá está se manifestando, dançando, ele está dançando os rituais através da cantiga que está sendo tocada. Os toques, que com a varinha ou só com a mão e tal. Ele está fazendo todo o movimento, então você tem um gasto calórico, você tem oxigênio, você tem toda uma cadeia muscular, você tem a psicomotricidade, você tem coordenação. Olha o que está a engendrar. Conhecimento corporal. Isso, consciência corporal. Consciência né? corporal. Só que essa consciência corporal é engraçado, foi bom você falar. Essa consciência corporal, para o orixá, isso não é importante. Porque ele não tem essa consciência corporal. Tanto faz como tanto fez. É importante Exatamente. para o médium. O médium. E o médium pode não saber dançar, mas o orixá sabe. Aí a minha incorporação, isso é um fato mesmo. Né? Porque Então, eu não danço, gente. Eu sou péssimo de dança. Quando eu recebo a entidade de Zé, eu danço. aí. E você fala que eu saio sambando como se fosse o profissional. O Henrique Carioca, né? Henrique Carioca, como se fosse o Henrique Carioca. Tá. Entendeu? Assim, não necessariamente. Embora que, quando, voltando à questão que quando o médium, né, ele tá se preparando para passar isso, tal, há vários ensaios, né,
Porém, você não vai sair de lá um bailarino e tal, né? Então, quer dizer, há vários ensaios, né? Vai aprendendo. Com herê e tal, para depois... Mas, assim, isso não é importante. Mas, assim, que você falou, só depois que o médium, que foi incorporado para aquele orixá, que agora a gente pode gravar, né? Tem casas que deixam. A casa que eu participo não deixa gravar assim para fora. A gente só tem pra gente internamente. Ele não deixa. Mas assim, quando você vê dançando, você não acredita que você tá. Aí você vai ver. Aí, através dos olhos, que é uma forma de você captar as imagens, você ter as informações neurais, você vai ver. Fala, nossa, é assim? Você vai. Então é isso. Então a espiritualidade ela perpassa por isso. Ela perpassa, tá? Vai perpassando por toda essas informações que estão ligadas aos antepassados, aos ancestrais, e depois você vai fazer o movimento. Você pode trazer isso para o movimento, né? E esse movimento ele pode ajudar a pessoa. Agora, para fazer, aí uma coisa que é interessante assim, para fazer esses movimentos corporais não precisa a pessoa ser de alguma religião, assim, ela não precisa ser de religião nenhuma, sei lá, tá? A pessoa pode fazer por si só, então ela pode fazer porque está trazendo ali no nome dela uma quantidade de letra, porque alguém pensou naquele nome e jogou para o cosmos. Um amigo, uma amiga, ou o pai, viu um cantor, né? Jerry Lewis, botar Jerry Lewis que eu amo, entendeu? Alguém foi assim. E mais o sobrenome que está vindo dos ancestrais. Exatamente. Então ela tem ali, não tem como fugir. Então você, ao contar, você vai ganhar um número, não tem jeito. Tem um número, não é Matrix não, mas vai ganhar um número. Ninguém nasceu sem número. Exatamente. Alguém vai ter. E tem uma data de nascimento. Que independentemente se nasceu de 6 meses, de 7 meses, de 8 meses, 9 meses, tem uma data de nascimento. Tá lá. Aí você, ao fazer, achei um número aqui. Tá. Esse número é assim. Tal. Então aí a pessoa ela vai receber duas informações. A técnica, como é que ela vai fazer o movimento, e ela vai saber qual o movimento que aquele mito faz. Tal. Agora, um detalhe também interessante. Dependendo do tempo que você tem para você trabalhar a dança integrativa com aquele grupo, não é de uma hora para outra. Primeiro você tem que ir trabalhando a coordenação motora, porque muita gente que vai fazer não tem coordenação, ela nunca fez. Eu até gosto, porque a pessoa, nossa, ela sente, ela vai passando informação para você. E uma outra questão é o seguinte, que há diversas formas lúdicas para ter essa consciência corporal que você citou agora. Então, por exemplo, a gente pode fazer um desenho, você pode fazer um desenho e a gente pode dançar essa imagem que você fez. Pronto. Isso é ótimo. Isso é uma forma legal de... Depois a gente troca esses desenhos entre o grupo. Ou você escolhe. O pessoal dança. Aí você escolhe. Entendeu? Senão, por exemplo, um lugar bom aqui em Campinas, para perder também a vergonha de dançar em público, é você pegar esse grupo, né? Se as aulas estão sendo aqui em Campinas, e a gente ir para 13 de maio. Vamos andar. 13. Não, vamos fazer o seguinte, eu vejo um prédio ali na 13, que não são altos, né? Os prédios aqui na 13 de maio são baixos. Aí vamos lá numa loja daquela de roupa, pede o cara, eu posso ir lá em cima levar o pessoal para olhar e tal? Pode. Aí a gente vai ficar olhando para baixo. E a gente vai ver as pessoas andando na rua. E aí um do grupo desce e vai acompanhar uma pessoa andando. Vai pegar aquele movimento. Vai fazer de sombra. Ou ela pode só olhar e depois a gente levar isso para a sala e a gente vai trabalhar isso. Aí ela vai, a mulher que estava, aí anota lá. A mulher de bolsa vermelha, de tal, ela está andando, o homem tal. Entendeu? Andava assim e tal. Isso. A gente vai reproduzir isso na sala. É uma forma de você soltar. Uma poesia. É uma forma também de você. Então, são formas lúdicas para se chegar até um movimento corporal
a partir da corporalidade daquele signo, daquele orixá. É isso. Muito bom. Não é legal? Então, isso é uma forma de você trabalhar o lado psicológico da pessoa, né? O lado psicológico, e você vê, por exemplo, uma pessoa que está estressada, um exemplo, né? Assim, aí depois que você vai trabalhar no grupo, você vai sabendo por que a pessoa está ali, o que ela está esperando, aí então a gente pode focar nisso. Por isso que é terapêutico. Agora, não é terapêutico porque ela vai sair uma bailarina, não é essa a ideia. É o processo a qual ela vai estar passando. Que vai ser o terapêutico. Exatamente. Aí depois ela vai dizer assim, puxa, olha, nossa, gostei desse movimento, aprendi, né, Foi bom, foi sobre gostoso, minha cultura. senti E eu posso bem. fazer tal movimento que eu não sabia. Aí isso é que é aí que é a questão, entendeu? Assim, como ela está se sentindo. Por exemplo, quando ela tem ansiedade, ela já sabe que ela pode trabalhar a questão da respiração, porque na dança integrativa a gente tem um relaxamento antes de começar os fundamentos corporais e depois, porque o depois? Depois a gente vai acalmar o organismo, né? Porque você está lá, 2 minutos para fazer tal movimento, aí você está fazendo um movimento, agitou, isso, porque você fez ali um cardio, não? Isso, houve acelerou, e depois você vem trazendo de novo a pessoa, volta calma. Isso. Aí ela vai sentar no chão, escolher um lugar, deitar, né, no chão, sentir os dedos, o sangue, a pulsação, ela vai sentindo, ela vai dando conta disso. E lembrando que a gente vive numa correria tão grande, devido a essa nossa modernidade e tal, que a gente nem para sentir o nosso corpo. Você é muito mal, você se olha no espelho. Isso é muito comum. Minha mulher, você não olhou no espelho? Não, olhei, só vim. Isso, entendeu? Então, eu não sei, eu acho que a gente conseguiu, não sei, né? O que você... Foi uma muito boa, que eu tô curioso aqui, é o seguinte, o que você acha desse povo que anda fazendo gira online? Nossa. Transmissão ao vivo, eu já vi um povo dando transmissão ao vivo, falei, não... Então, assim, a gente... é um caminho... Então, assim... A questão... Não, legal, mas é uma boa pergunta, assim. A questão da tecnologia em várias áreas, a gente precisa sentar e discutir, conversar sobre isso. Porque, dependendo de algumas pessoas, ela não tem essa educação, esse respeito em lidar com aquela tecnologia, né? Principalmente quando você envolve terceiro, né? Como agora a gente está vendo finalmente essa discussão grande com relação ao marco das fake news, com relação à tecnologia. Quer dizer, é isso, mas isso já era para ter sido feito há muito tempo lá atrás. Então, assim, aqui no Brasil a gente espera acontecer para depois fazer. Agora, a questão dessa religiosidade, o que estão fazendo assim, a nível, como você está comentando aí, né, de internet, assim, eu acho que tudo depende. Um exemplo. A gente não pode dar o exemplo nosso, mas é assim que eu queria dar um exemplo aqui. Quando eu iniciei no Candomblé, a casa era super bem rígida. Mas foi legal, por quê? Porque lembra que eu falei que eu fui criado com 2 mulheres. E minha avó e minha mãe eram super rígidas comigo. Então estava acostumado. Eu costumo dizer que eu só recebi não na minha vida toda, assim, de criança, assim. Uhum. Só não, isso não pode, não. Depois eu fui servir aeronáutica. E eu servi na polícia da aeronáutica. Então, quando eu cheguei lá, eu já estava bem enquadrado, né? Eu já sabia. Bem no esqueminha. Pronto, foi muito claro. Quando o tenente falou assim, olha, aqui não pode fazer isso. Tem aqui a legislação, vamos ler. A gente leu. Pronto. Cara, pronto. Por que eu vou fazer diferente? Por que eu vou sofrer? Aí eu vi alguns amigos meus sendo arrastados, pegava 30 dias, preso. A troco de quê, cara? Mas para que você vai fazer aquilo? E na religião é a mesma coisa. Na religião, se você tem um pequeno conhecimento e você usa esse conhecimento para
para ser ruim para uma outra pessoa, vamos dizer assim, Fazer o mal. você tá também trazendo para você. Óbvio que tem isso. Entendeu? E se eu tenho conhecimento, agora veja bem, se eu tenho conhecimento que eu estou fazendo errado, e se eu tenho conhecimento que estou fazendo errado, entendeu? Então fica, né? Bem, vou ter que encerrar por aqui. Ok. Agradeço ao Henrique Carioca por ter aceito o convite. Agradeço quem está aí em casa também, tem assistido. Deixe seu comentário, deixe seu joinha, deixe seu like, se inscreva no canal. Muito obrigado mais uma vez. Obrigado, valeu pelo convite. Valeu.